Milionário surpreende ao atender pedido de sobras de mendigo negro e revela segredo. A cena era de cortar o coração. No luxuoso restaurante em São Paulo, a atmosfera estava repleta de risadas e cliques de talheres em pratos finos. Mas, do lado de fora, a realidade era outra. Helena, uma mãe viúva, segurava firmemente seu filho Diego, de apenas 8 meses, nos braços. O olhar dela, vazio, mas com um fogo de desespero ardendo por dentro. O que parecia ser uma noite de festa era, para ela, uma luta pela sobrevivência. Por favor, só um pouco de comida. A voz dela quase se perdia no barulho do ambiente chique. Os olhares dos clientes, inicialmente curiosos, logo se afastavam, como se sua presença fosse uma mancha na felicidade alheia. O contraste era brutal. A riqueza do restaurante brilhava, enquanto ela e Diego eram sombras da cidade, invisíveis, esquecidos. A noite se estendia e a fome apertava. Só que o que começou como um pedido, um gesto de desespero, teria um desfecho ine. Seus olhos pousaram em Helena e, por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Ele não viu uma mendiga, viu uma mãe lutando. Você está precisando de ajuda? Sua voz, profunda e calorosa, atravessou uma metrópole cheia de caos. Helena estremeceu. Não sabia se acreditava no que ouvia. Era um milagre? Um delírio? Antes que pudesse responder, Maurício estendeu a mão, oferecendo um prato cheio de sobras. Aqui! Leve isso! E também tem um emprego na minha fundação. Você pode trabalhar comigo. O coração dela disparou. Trabalho! A chance de dar uma vida melhor para Diego. Contudo, enquanto se deixava levar pela esperança, a sombra de Patrícia, uma antiga amante de Maurício, ressurgia, trazendo com ela a desconfiança. Ele nunca vai esquecer dela. Um sussurro na mente de Helena. Mas ela precisava se focar. Diego merecia uma oportunidade. Porém, como se o destino quisesse brincar com suas emoções, Letícia, a assistente de Maurício, começou a mostrar uma hostilidade desconcertante. Olhares atravessados, ar de superioridade. Era como se, a cada passo que Helena dava, ela fosse perseguida pelas sombras do passado, pelas inseguranças que nunca havia enfrentado. E então, o golpe final! Um documento incomum chegou até ela, insinuando que Diego não era filho do falecido marido. Um nó se formou em sua garganta, sufocando sua esperança. Como isso poderia acontecer? O que estava escondido? Maurício começou a olhar para ela com desconfiança. E Helena se perguntava se poderia confiar nele. Ele havia se tornado um porto seguro, mas as águas estavam turbulentas. Ela cogitou se afastar. Era a melhor proteção para Diego. Mas Maurício, percebendo que estava em jogo, decidiu lutar para resgatar o que haviam construído juntos. A tensão estava no ar, um frio cortante entre eles. O futuro estava ameaçado. E mesmo assim, a conexão permanecia pulsante. Eis que num dia ensolarado, Helena, marcada pela esperança renovada, decidiu voltar. A porta se abriu e, em um momento que parecia mágico, Diego olhou nos olhos de Maurício e começou a chamá-lo de pai. O coração de Helena se encheu de amor e confusão ao mesmo tempo. Pariam a dúvida e o passado? Ou finalmente encontrariam a paz? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Helena estava paralisada. A alegria de Diego chamando Maurício de pai ecoava em sua mente, como um eco carinhoso. Mas logo foi envolta em um emaranhado de incerteza. As palavras de Maurício estavam ali, na sua frente, oferecendo uma esperança. Mas o peso do passado a pressionava, como uma sombra que não a deixava em paz. Talvez isso seja um sinal, pensou, mas a dúvida ficou plantada. Antes que pudesse articular seus pensamentos, o som estrondoso de um vidro quebrando interrompeu o momento. Alarmada, Helena virou-se, seus olhos se fixando na entrada do restaurante. Uma figura encapuzada, com um semblante sombrio, estava empurrando Klee. A figura se aproximou rapidamente e a tensão explodiu em gritos. Ninguém se mexe, isso é um assalto! O coração de Helena disparou. O medo tomou conta dela. Mãos trêmulas, batimentos acelerados. Apertou Diego contra o peito, tentando protegê-lo de um perigo que parecia mental e físico. Imediatamente se lançou na frente de Helena, seu corpo se tornando um escudo. Fique calma, estamos todos seguros, disse, sua voz bem firme. Mas a preocupação era evidente em seu olhar. Mas o bandido não parecia interessado em segurança. Ele avançou, sua expressão ferina iluminada apenas pela luz das lâmpadas do restaurante. Dinheiro, agora! Gritou, apontando uma arma para um cliente que não hesitou em entregar sua carteira, enquanto outros observadores congelavam em choque. O pânico fez o ar parecer denso, e Helena podia ouvir seu coração batendo, o som metálico da adrenalina pulsando em suas veias. De repente, algo inusitado aconteceu. A figura encapuzada hesitou. Era um movimento sutil, mas algo na postura do assaltante chamou a atenção de Helena. Um brio familiar. Não pode ser. A mente dela começou a enrolar. Por um segundo, o capuz escorregou, revelando a face do assaltante. Ela não podia acreditar. Era Pedro, um amigo de seu falecido marido. O nó na garganta dela se apertou. Ele estava em um estado deplorável, olhos perdidos. Pedro! Da voz dela saiu em um sussurro quase involuntário, quebrando o cântico de terror que envolvia todos. Ele congelou, parecendo reconhecê-la. O assalto, a tensão, tudo parecia ter sido interrompido por aquele momento. Ele não era apenas um criminoso. Era um homem perdido que havia conhecido sua dor. Helena murmurou, o olhar dela repleto de confusão e empatia. Por favor, não faça isso, ela suplicou, sentindo-se vulnerável, lágrimas insistindo em brotar. Você não precisa disso. Estamos todos lutando. Depois das palavras dela, houve um silêncio prolongado. As pessoas ao redor começaram a murmurar, observando a interação, mas a hostilidade continuou. Letícia, assistente de Maurício, apressou-se para se colocar entre eles. Afaste-se dele! Ele é perigoso! Os olhos dela estavam ardendo de desprezo, mas algo na feição de Pedro parecia ter mudado.
O que antes era raiva, agora transparecia dor e arrependimento. Eu não queria isso. Um tremor na voz de Pedro fez Helena sentir o impacto do que estava acontecendo. A situação era mais complexa do que ela imaginava. E então um barulho estrondoso cortou a tensão. Um grupo de 2 homens, aparentemente armados, entrou correndo pelo lado oposto. O caos generalizado se instalou. Gritos, empurrões, desespero. Maurício, percebendo a gravidade da situação, puxou Helena e Diego para um canto, gritando para todos se afastarem. Vamos sair daqui! O quão rapidamente as coisas mudaram tornou-se quase insuportável. O tumulto crescia e algo despertou uma sensação estranha em Helena. Diego é meu filho, Pedro gritou, e o mundo dela simplesmente desmoronou. O impacto dessas palavras a atingiu como um soco no estômago. Uma verdade devastadora. O labirinto de sua vida estava se desmoronando em uma nova realidade, que ela nunca poderia ter imaginado. Como assim, meu filho? A voz de Maurício era de choque e confusão. Os olhares se entrelaçaram, sentimentos se misturaram e tudo estava em jogo. E enquanto o caos tomava conta ao redor delas, Helena se viu presa no meio de um turbilhão de emoções. O que fazer agora? A dúvida a consumia. Estava tudo perdido? E quem realmente era Pedro? Helena estava paralisada. A revelação de Pedro ecoava em sua mente como um trovão. Diego é meu filho. As palavras ressoaram profundamente, mexendo com seu coração, misturando toda a dor que ela carregava. O sentimento de proteção que havia construído ao lado de Maurício começou a desmoronar, um castelo de cartas prestes a desabar. Como isso era possível? Uma explosão de emoções tomou conta dela. A tensão no ar ficou pesada. Maurício olhou profundamente para Helena, seus olhos questionando a sinceridade de Pedro. O que você está dizendo, Pedro? Como assim, seu filho? O tom de Maurício estava repleto de raiva e confusão. A multidão ao redor começou a murmurar e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ela não sabia se chorava, gritava ou corria. Tudo parecia irreal. Pedro, por que você está fazendo isso? A voz dela saiu trêmula, as palavras lutando para escapar de suas cordas vocais. Para sua surpresa, a expressão de Pedro mudou. Ele parecia perder a coragem, como uma sombra que vacila diante da luz. Eu não queria que você soubesse assim, mas precisava de dinheiro. Não tinha escolha. Ele parecia quebrado e por um momento os olhos de Helena refletiram misericórdia. Pedro, você não precisa disso. Pense no que está fazendo. Mas os olhos de Letícia, a assistente de Maurício, brilhavam com desdém. Ele é um criminoso. Não confie nele, Helena. A pressão aumentava. Os outros clientes olhavam apavorados, inclinando-se para longe da cena, enquanto alguns começavam a pegar seus celulares. E aí, no ápice da tensão, uma explosão súbita. O vidro de uma janela se estilhaçou e a figura de um homem surgiu, segurando uma pistola. Ninguém se mexe, gritou, a voz rouca cortando o caos. O clima se transformou em desespero total. O assaltante parecia parte de uma cena de filme, mas a adrenalina era real e aflitiva. Helena sentiu isso apertar seu peito. O homem olhava para o grupo, sua expressão inflexível. O que está acontecendo aqui? E em um instante de choque e confusão, os três, Maurício,
Pedro e o novo intruso estavam todos no centro da tempestade. Pedro, percebendo que a atenção estava se desviando para o novo assaltante, deu um passo adiante. Saia daqui! Você não precisa fazer isso. Os olhos do intruso se arregalaram e ele se virou para Pedro. Você me reconhece, não é? O que deu errado, hein? Helena ficou paralisada. Reconhecer? O que estava acontecendo? Um novo peso se formou no ar. E ela percebeu que a tensão não era só sobre dinheiro ou sentimentos não resolvidos. Era algo mais sombrio. Era como se houvesse uma história oculta entre todos eles. Algo que estava prestes a ser revelado. O homem apontou o dedo em riste para Pedro. Você me deixou na rua, lembrou? E agora você tenta ser o herói? É patético! E nesse momento, as engrenagens da história começaram a girar de maneira perturbadora. Helena olhou para Maurício, buscando refúgio em seus olhos. A dúvida estava ali, clara como o dia. Apostar em Pedro? No assassino? No amigo? Eles estavam todos perdidos em suas próprias histórias. O que mais ela não sabia? O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Helena, não importa o que você pense, Diego é meu filho. As palavras de Pedro se cortaram como uma faca e o caos se intensificou. Os clientes estavam gritando e a polícia já estava a caminho. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, o homem do assalto puxou seu capuz para trás, revelando um rosto que Helena nunca esperaria ver. Era Alex, o irmão de seu falecido marido. Helena ficou sem palavras. Ela estava em um pesadelo e agora tudo se complicava. Um fio de esperança despencou, seguido por um mar de confusionismo. O que estava acontecendo? As respostas estavam tão próximas, mas se tornavam mais distantes. Chegou a hora de as verdades serem ditas! Gritou Alex. E com isso, o destino de cada um ali estava prestes a mudar para sempre. As palavras de Alex ecoaram no ar, como se o mundo tivesse parado por um instante. Helena sentiu o coração disparar. O que você disse? Questionou, a incredulidade substituindo o medo em seu olhar. Os olhos de Alex brilhavam com um fogo desesperado, revelando uma dor que parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Tô dizendo que a verdade finalmente veio à tona. É hora de vocês saberem quem eu realmente sou. A voz dele estava tremida, mas havia um fogo que queimava em seu interior. Mauro, o irmão de seu falecido marido, era apenas uma figura distante agora. O homem à sua frente levava um peso que ela mal conseguia compreender. A tensão no restaurante era sufocante. O terceiro assaltante, ainda com a arma em mãos, olhou entre Pedro e Alex, perdido em confusão. Você conhece esse cara? Perguntou, a voz trêmula entre a raiva e o medo. O que está acontecendo aqui? Isso não é um assalto, é uma família se dividindo em tempo real. Murmurou Helena, e sua voz soou como um sussurro quebrado. E então, num movimento inesperado, Pedro avançou, olhando intensamente para Alex. Você não pode estar falando sério. Isso não pode ser verdade. Mas é, Pedro. Olha ao seu redor. A vida não é uma simples ilusão. A exasperação de Alex reverberou. E por alguns instantes, o restaurante inteiro parou, tingido por um silêncio profundo. As pessoas no salão se afastavam,
observando o espetáculo como se fossem meros figurantes de uma peça de teatro trágica. Helena se virou para Maurício, uma súbita onda de desespero surgindo em seu peito. E Diego? O que significa tudo isso para Diego? O medo de perder tudo alcançou como um lobo faminto. Maurício franziu a testa. Sua fúria contra Pedro agora se misturava com confusão. Ele é um criminoso, Helena. Como você pode confiar nele? Mas a frustração na voz de Maurício diminuiu à medida que percebeu que a verdade estava muito além do que imaginava. Segurem-se! Isso não vai acabar bem! A voz do assaltante ressoou, quebrando a tensão. Assustado, ele observava o crescente tumulto familiar, consciente de que havia algo mais em jogo. De repente, um tiro foi disparado. O som ensurdecedor cortou o ar. O assaltante de trás, após um momento de hesitação, disparou sua arma em direção ao teto, enquanto a multidão se encolhia em terror. Os vidros se estilhaçaram em partes. "Desculpem! Essa não era a intenção!" gritou ele, assustado e pressionado. Mas a cena já estava desenrolando de maneira caótica, como um efeito dominó. Helena agarrou Diego com força, sentindo a respiração dele apertada contra seu peito. Agitava-se em um labirinto de sentimentos. Amor, medo, traição. "Pedro, a verdade pode ser dolorosa, mas precisamos enfrentá-la." Alex estava próximo, já quase fora de si. "Você não pode continuar fugindo. Diego tem que saber quem ele realmente é." O olhar de Pedro, uma mescla de arrependimento e desespero, buscava por qualquer pista na expressão de Helena. "Eu não sou um criminoso, Helena. Eu apenas... Ah! 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 Eu apenas... Ah! 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 Eu apenas... Ah! 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 Precisávamos de dinheiro? Mas Diego pode mudar tudo! Neste momento, o ambiente parecia derreter em um turbilhão de emoções. Os murmúrios da multidão se intensificavam e as pessoas começavam a sair apressadas pela entrada. Helena, ainda em choque, percebeu que havia algo mais pesado atrás daquela confissão. Algo que não para que a história simplesmente fizesse sentido. "O que você realmente quer dizer com isso?" E então, uma reviravolta surpreendente se desenrolou. A luz do restaurante piscou e, de repente, Alex desabou no chão, claramente ferido. A polícia chegava, sirene soando, mas a confusão estava agora à vista, como um maremoto prestes a engolir tudo. A adrenalina tomou conta e Helena percebeu que a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez, sem mais precedentes. "Como é possível que vocês todos sejam parte disso?" Deixou escapar e o caos ao redor a consumiu. O que estava acontecendo? Todo esse tempo, quem realmente estava jogando com suas vidas? Nunca as perguntas foram tão mordazes. Ela olhou para Maurício, que havia se agachado ao lado de Alex, e viu a confusão em seus olhos. "Precisamos ir agora!" gritou ele, mas uma parte de Helena se perguntar se conseguiria escapar desse labirinto sem saber qual era a verdade. O fardo era mais pesado do que qualquer um poderia suportar. E a única certeza que tinha era a incerteza. Helena estava paralisada. A cena que se desenrolava à sua frente era absurda. Um mar de emoção e caos, com Alex caído no chão e a multidão em pânico.
O tempo parecia ter congelado enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se mover de forma descontrolada. Como é possível que vocês todos sejam parte disso? As palavras dela foram um sussurro, mas ecoaram na confusão. Maurício se agachou ao lado de Alex, seu rosto se contorcendo em preocupação. Alex, o que aconteceu? Gritou, tentando atrair a atenção do irmão. O restaurante estava em uma verdadeira tempestade de gritos e murmúrios. E o oficial da segurança tentava manter a situação sob controle. Mas tudo parecia fora de controle. A figura do assaltante, ainda nervosa com o que estava acontecendo, se virou para Pedro. Está vendo o que aconteceu? Você me colocou nisso! Isso tudo é culpa sua! O assaltante estava em estado de alerta. Sua expressão repleta de raiva e desespero. A tensão pairava no ar, como se a qualquer momento tudo fosse explodir. Mas, entre o caos, algo inesperado aconteceu. A porta do restaurante se abriu com um estrondo e uma mulher entrou. Com um olhar decidido, ela se moveu rapidamente para o centro da sala, interrompendo tudo. Pare tudo! Não façam mais uma besteira! Gritou. Era Clara, a irmã de Maurício, que vinha da cidade vizinha. Ninguém esperava por ela. Helena mal podia acreditar no que estava vendo. Clara tinha uma presença forte e seu olhar fixo do assaltante parecia intimidá-lo. Deixe a arma! Ela ordenou, e por um breve instante a sala fez silêncio, como se todos segurassem a respiração. Mas o clima de tensão não cessou. O assaltante hesitou, seu olhar perdido entre a raiva e o medo. Você não sabe com quem está se metendo, ele gritou. Mas a determinação de Clara não vacilou. Você não precisa fazer isso. Estamos todos sofrendo aqui. Não troque uma vida pela sua. E nesse momento, uma reviravolta completamente chocante teve lugar. O olhar de Pedro se transformou. Clara, ele a reconheceu. O que você está fazendo aqui? A conexão entre eles era palpável, como se um fio de luz tivesse sido ativado e iluminasse cada canto sombrio da revelação. Todos estavam um passo para trás, surpresos. O assaltante, ainda nervoso, apontava a arma em direção a Clara, mas confusão começou a tomar conta dele. Você é a irmã do Maurício? A incerteza em sua voz era clara. E Clara, percebendo a fraqueza dele, avançou um pouco. Sim, e não vale a pena arriscar tudo por causa disso. Pense nos outros aqui, em sua vida também. As palavras dela pareciam penetrar na mente do assaltante. Pedro, em um último ato de desespero, se virou para a multidão que estava parada em estado de choque e gritou: Diego é meu filho! Não posso deixar que ele cresça sem saber quem eu sou! O grito dele reverberou em cada canto desse restaurante, e Helena sentiu um aperto no coração. Tudo estava desmoronando. O passado estava rasgando suas esperanças em pedaços. Mas a reação do assaltante foi ainda mais surpreendente. Esperem! Sobre o que você está falando, Pedro? A arma tremia em suas mãos. Era como se cada elemento naquela sala estivesse se entrelaçando em um plano mais amplo. Uma teia de segredos e traições que não se limitavam a um simples assalto. Helena, sentindo que precisavam agir rápido, gritou: Clara, fale com ele! Conecte-se com ele! A urgência na voz dela atraiu a atenção de todos. E no instante em que Clara e Pedro se encararam, uma nova tensão crepitou no ar. Aleatoriamente, o assaltante olhou de um para o outro, confuso.
como se sua motivação estivesse dissolvendo-se diante de uma verdade mais profunda. E de repente, antes que alguém pudesse intervir, o homem do assalto disparou a arma. Não na direção de alguém, mas contra uma parede. O tiro ecoou estrondosamente, quebrando a frações de segundos de tensão. Eu não sei o que fazer. Eu não queria fazer isso. Ele gritou, e nesse momento a máscara caiu. Todos perceberam que o assaltante era apenas um homem em desespero, marcado pela vida como eles. E no olhar de Clara, um relâmpago de compreensão reluziu. Todos nós temos nossas batalhas. Vamos encontrar uma saída juntos! As palavras dela esquentaram o ambiente, mas não foram suficientes para dissipar a nuvem espessa de segredos. O que mais estava escondido nessas vidas entrelaçadas? O que mais eles não estavam dizendo? E enquanto a tensão continuava, a realidade se aproximava mais perto, ameaçando o desabrochamento de mais segredos, mais revelações. O restaurante, uma vez imagem de renovação e esperança, estava prestes a se tornar um campo de batalha emocional, onde cada um precisaria enfrentar não apenas o que estava diante deles, mas tudo o que deixaram para trás. Ao mesmo tempo, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Pedro na vida de Helena? O que isso significava para Diego? E ainda mais inquietante, o que mais poderia acontecer ali? A tensão continuava a se acumular no ar, cada segundo se arrastando enquanto todos observavam. Helena, presa entre a revelação devastadora de Pedro e o olhar intenso de Clara, sentiu o vazio se espalhar como um peso no peito. Ela murmurou, mas ninguém parecia disposto a responder. Quando Pedro olhou para o assaltante, a raiva e o desespero dançavam em seus olhos. Eu fiz o que era necessário. Nunca quis disso. A vida virou um pesadelo e eu só quis proteger meu filho. Mas antes que pudesse completar a frase, o assaltante se virou, uma expressão de confusão tomando seu rosto. Protegê-lo de quê? Ele gritou, a arma tremendo em suas mãos. Um silêncio mortal tomou conta do restaurante. Clara deu um passo à frente, tentando manter a calma. Vamos conversar. Não precisa disso. E então, como uma explosão repentina, as luzes do restaurante começaram a piscar. Os clientes, já ansiosos, entraram em pânico, gritando e correndo para as saídas, criando uma onda de desespero que se espalhava rapidamente. No meio dessa confusão, algo devastador aconteceu. Alex, que estava ao chão, começou a tossir, seu corpo contraindo de dor. Não, Alex! Gritou Maurício, se abaixando ao lado dele. O pânico era palpável. Helena sentiu sua própria respiração falhar ao ver o rosto de seu ex-sogro se contorcer. O conhecimento de que Alex poderia estar gravemente ferido começou a engolfá-la. Eu não sou um criminoso! Eu sou... O assaltante, desorientado pela pressão, olhou para Pedro e então para Clara. Hoje não é o seu dia de sorte, meu amigo. E num movimento rápido, ele disparou um tiro. Mas em direção ao teto. O estalo ecoou e as luzes se apagaram, mergulhando o restaurante na escuridão. Sussurros e gritos se tornaram uma cacofonia ensurdecedora. Helena sentiu o instinto de sobreviver tomar conta dela. Diego! Ela gritou, segurando o bebê mais forte, sem saber se o puxar para perto ou deixá-lo em segurança. Maurício ergueu a voz, tentando acalmar todos. Precisamos sair! Mas enquanto os clientes empurravam-se uns contra os outros para escapar, algo mais sinistro se desenrolou.
Uma figura escura apareceu nas sombras da entrada, a silhueta inconfundível de um homem que Helena nunca esperava ver novamente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A voz era grave e fria, irradiando autoridade. Era Carlos, um conhecido de passado de Helena, um homem que ela nunca quis ver novamente. Fui eu que trouxe tudo isso aqui. E agora é hora de acertar as contas. Os olhos de Pedro se arregalaram em reconhecimento. Carlos! Ele gesticulou, em choque. O que você está fazendo aqui? A energia no ar tornou-se densa. O assaltante hesitou. Você não pode estar falando sério. Você me colocou nesse buraco. Enquanto isso, os murmúrios e gritos se intensificavam, à medida que a multidão se espremia em direções opostas. A introdução de Carlos foi como um furacão, desestabilizando tudo o que parecia ter algum sentido. O que estava acontecendo? Por que Carlos se importava? Helena sentiu a adrenalina correr por suas veias, expectativa e medo em igual medida. A verdade que ela tanto temia estava prestes a emergir. Você não deveria estar aqui, Carlos declarou, seus olhos fixos em Alex, ainda no chão. É hora de encarar o que foi deixado para trás. O tom de sua voz era sombrio. Cada palavra como uma lâmina afiando a tensão. Nós sabemos quem você realmente é. O restaurante, em um mar de pânico, foi repentinamente banhado em um silêncio sobrenatural. A revelação pairava no ar, densa e angustiante. O que Carlos estava sugerindo? E o que realmente unia todos eles naquela sala? Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés, um nó crescente na garganta. Se tudo o que ela acreditava fosse uma ilusão, o que mais estava escondido? Quem eram realmente aqueles que estavam ao seu redor? E enquanto o silêncio aumentava, a única coisa que restava era a certeza de que tudo estava prestes a mudar novamente. A tensão continuava a se acumular no ar, cada segundo se arrastando enquanto todos observavam. O que você está dizendo, Carlos? A voz de Helena tremia. Os olhares se encontraram e o mundo parecia girar ao redor deles. Entre o pânico e a confusão, as palavras de Carlos pairavam como uma ameaça. Havia mais segredos ali, algo que ninguém sabia. É hora de encarar a verdade, Helena. Todos vocês têm parte disso, Carlos disse, olhando de Alex para Pedro e então, finalmente, para Helena com uma intensidade insuportável. Ela podia sentir o seu coração acelerar, a adrenalina percorrendo. O que quer dizer com isso? A pergunta atravessou seus lábios, mas Carlos deu um passo à frente, uma expressão de revelação em seu rosto. Vocês todos estão aqui por causa de um erro do passado. E Diego? Ele não é quem vocês acham que ele é. As palavras cortaram o ar como uma faca. O restaurante estava em completo silêncio. Como assim? Maurício colocou a mão no ombro de Helena, buscando segurança. Mas o olhar de desconfiança e confusão falava mais alto. Pedro, que também estava em choque, balançou a cabeça. Você não pode estar falando sério, Carlos! O medo tomou conta do ambiente. Mas Carlos parecia determinado a expor os segredos. Diego não é filho de quem todos pensam. Ele é meu filho. Andei acompanhando você, Helena. Eu sou seu pai. Um murmurinho percorreu a multidão, choque misturado com incredulidade. O assaltante hesitou, sem entender. O que você quer dizer? Isso é loucura! Mas o mundo interno de Helena estava em ruínas. O que ele estava dizendo? Ela olhou para Diego, o bebê nos braços, segurando-o com mais força. Como se ele fosse a única âncora em meio ao caos. Carlos continuou, a voz tremendo de emoção.
A verdade sempre vem à tona. Quando você viu seu pai naquela noite, ele parou, os olhos brilhando. Ele estava tentando proteger você, mas tudo deu errado. E eu lutei para encontrar você, mas acabei me perdendo no caminho. A emoção na declaração de Carlos era palpável, carregada de dor e arrependimento. Helena sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. Você está mentindo! Gritou, sentindo uma onda de desespero a invadir. Isso não pode ser verdade. Mas ele insistiu. Você e Diego são tudo o que eu tenho. Tente entender. Era para ser diferente. A voz dele agora estava baixa, mas cheia de desespero. O assaltante, percebendo a intensidade da conversa, hesitava, sua arma tremendo nas mãos e o pânico em seu olhar. Vocês estão me fazendo perder tempo. O que está acontecendo aqui? A pressão estava insuportável e o medo teceu um manto pesado sobre todos. O silêncio foi quebrado de forma dramática por uma sirene que se aproximava. A polícia estava a caminho. Precisamos de um plano! Maurício gritou, tentando reunir todos. Mas a tensão estava palpável. Carlos olhou para o chão e então para Diego. Eu só queria vê-los novamente. Você não sabe o quanto eu procurei. Mas é uma questão de sobrevivência agora. Não posso deixar que o passado repita seus erros. Diego em seus braços parecia uma canção adormecida em meio à tempestade. Ele era a única verdade que restava. Mas enquanto as revelações se redesavam em suas mentes, um truque de destino a assombrou. O assaltante, em um ímpeto de desespero, olhou para Carlos e com uma voz estrondosa gritou: Você nunca esteve realmente aqui, Carlos. Você sempre foi o covarde. Isso não é sobre o menino. E disparou um tiro. O som ecoou pelo restaurante. O impacto foi instantâneo e devastador. Uma onda de choque percorreu o lugar e tudo o que era conhecido virou poeira. O corpo de Carlos caiu e o grito de Helena ecoou, transbordando medo e desespero. Não, Carlos! A realidade arrasou. A confusão não era somente externa. Era uma maré não resolvida. Onde seus medos, suas certezas, tudo se quebrava. O restaurante não era mais um lugar seguro. Era um campo de batalha. E aí, no meio do pânico, algo dentro dela destertou. Uma necessidade desesperada por respostas. O que mais estava escondido? O que realmente liga esses homens e o destino de Diego? A vida dela havia mudado para sempre, mas a verdade ainda pairava como uma sombra, pronta para vir à tona. Helena percebeu que, se algo não for feito, tudo pode se perder. Afinal, quem era realmente Carlos? E o que iria acontecer agora com Diego? Helena estava paralisada. O som do tiro ainda ressoava em sua mente, misturado ao grito de desespero que escapou de seus lábios. O corpo de Carlos estava agora estirado no chão, como uma marionete cujos fios quebraram. O assaltante, aterrado, olhava de um lado para o outro, perdendo a coragem, enquanto as pessoas ao redor começavam a se mover em um frenesi de pânico. Não, não! Maurício gritou, tentando se aproximar de Alex. Alguém chame uma ambulância! O caos era palpável e as luzes do restaurante piscavam, aumentando o clima de catástrofe. Helena olhou para Diego, seu coração apertando ao ver o garotinho em seus braços, inocente e vulnerável. O que ela poderia fazer? O que estava acontecendo? Mas no meio do desespero, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens, todos vestidos de preto,
invadiu o restaurante. Afastem-se! Um deles gritou, sua voz cortando o ambiente como um punhal. Para a surpresa de todos, eles não estavam ali para ajudar. Estavam ali para levar algo ou alguém. É você! Um dos homens apontou diretamente para o assaltante. Pensou que poderia escapar tão facilmente? A tensão se intensificou e Helena não conseguia entender o que se desenrolava. Quem eram aqueles homens? O assaltante tinha um olhar de pavor, como se já tivesse visto aqueles rostos antes. Vocês não sabem o que estão fazendo! Ele gritou desesperado, sua voz tremendo. Mas não importava. Os homens avançaram, um deles segurando o braço do assaltante com força. Você é nosso! E a conta chegou! O cenário se transformou em um jogo de poder, onde os pescadores agora eram as presas. Helena, aterrorizada, apertou Diego contra seu peito, observando tudo desenrolar. O que está acontecendo? Ela murmurou, mas ninguém estava ouvindo. Em meio ao tumulto, um deles se virou para ela, olhos frios como gelo. Acalme-se, senhora. Não se meta nisso. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. Pedro, que estava encostado em uma parede, com um olhar perdido, gritou: Esperem! Eu sou parte disso! As palavras dele esvoaçaram no ar como um grito desesperado. Todo mundo parou. O assaltante olhou para Pedro. Os homens vestidos de preto também. O quê? Oh, eu sou seu irmão! Pedro exclamou, fazendo a revelação ecoar como um trovão. Helena ficou atônita, incapaz de processar. O que você está dizendo? Ela murmurejou, uma dor aguda surgindo em seu peito. Isso não pode ser verdade! Sim, assim que aquelas palavras saíram, o assaltante estava agora pálido e a atmosfera mudou instantaneamente. As figuras em preto hesitaram. Você não pode estar falando sério, disse um deles, cada sílaba mergulhando em crescente incredulidade. Eu sempre soube, mas não consegui encontrar você, Pedro disse, olhando para eles, sua voz levando uma ferocidade que Helena nunca tinha visto antes. Eu só te ia proteger você, mas não tive escolha. Fui forçado a me meter no crime por causa da família. Não sei como desenrolar isso, mas precisamos juntos. O silêncio caiu de novo. O assaltante estava completamente congelado, como se a verdade que ele queria esconder estivesse finalmente sendo revelada. Você não pode estar fazendo isso. Você está louco! O homem vestido de preto olhou para Pedro, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e incredulidade. Ele precisava de uma solução. E Helena se viu em um turbilhão emocional, como um quebra-cabeça que se desfez. O que todos acreditavam estar claro, agora se tornava uma confusão ainda mais profunda. Se isso é verdade, então o que isso significa para Diego? Ela pensou, enquanto todos os olhares se fixavam na figura tensa de Pedro e no assaltante, que agora estava se contorcendo a cada nova revelação. O que aconteceria a seguir? Poderia a verdade ser mais devastadora do que um tiro disparado no ar? Em meio ao tumulto, a única certeza que restava era a dúvida. O que mais estava escondido ali? E enquanto a tensão se acumulava no ar, o futuro de todos estava no fio da navalha. O que mais eles não sabiam? Helena estava paralisada. O próprio ar parecia ter se agarrado em sua garganta enquanto as palavras de Pedro ecoavam. O assaltante, olhando em volta, estava em pânico. O restaurante, que antes vibrava com os sussurros e risadas,
Agora se tornara um mar de tensão e desespero. Todos aguardavam o próximo movimento. Pedro, você, como pode? A confusão nas palavras de Helena é apalpável. Porém, antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor reverberou no ambiente. A porta do restaurante se abriu com um estrondo e uma nova figura irrompeu. Um homem alto e robusto com um olhar determinado, envolto em uma longa jaqueta escura. Eu disse para não se meter nisso. A voz dele cortou o ar como uma faca. As pessoas começaram a gritar e a atmosfera esquentou rapidamente. O assaltante estava visivelmente mais nervoso agora. A arma em sua mão tremendo. O que você está fazendo aqui, Miguel? Pedro perguntou, o desespero bancando seu tom. Você não deveria estar aqui. Miguel, com um sorriso sombrio, caminhou até o centro do caos. Ah, mas eu estou aqui, irmão. E você se meteu em uma grande confusão. Ele olhou para a multidão, depois para a figura encolhida no chão. Carlos. Era só uma questão de tempo. O olhar dele se prendeu em Diego, que estava ainda em seus braços. Uma frio percorreu a espinha de Helena. O que você quer? Sua voz era firme, mas a incerteza permanecia na ponta da língua. O assaltante olhou entre os dois homens, cada vez mais nervoso. O ambiente estava em uma tensão insuportável. Uma corda prestes a se romper. Quero o que é meu, Miguel disse, seu rosto perto de Pedro. E isso inclui Diego. Um silêncio mortal tomou conta, como se o tempo tivesse parado. Helena sentiu o chão sob os pés desmoronar. Como assim? Ela se lembrou das palavras de Carlos. O que realmente estava acontecendo? Diego era importante de uma maneira que ela ainda não compreendia. Miguel olhou diretamente nos olhos dela, como se estivesse enxergando através de sua alma. Você não faz ideia do que está acontecendo. Este menino pertence a um futuro que você nem sabe que existe. Não posso deixar que ele fique com você. Entendem? É uma questão de sobrevivência. Antes que alguém pudesse reagir, Pedro, tomado por um ímpeto de proteção, avançou contra Miguel. Não, você não vai tocar nele. O movimento foi rápido, mas o assaltante, em um gesto desesperado, apontou a arma para Pedro. O destino de todos parecia prestes a ser decidido ali mesmo, à vista de uma plateia aterrorizada. O caos veio numa onda, e o som do vidro quebrando ecoou, seguido do ranger das cadeiras ao redor. E esse foi o ponto em que o inesperado aconteceu. Na pressa do movimento, um terceiro tiro disparado, não de um assaltante, mas direto no peito de Miguel. Um grunhido de dor escapou de seus lábios enquanto seu corpo caía ao chão. O restaurante se transformou em um cenário de desespero absoluto. Todos olharam para a entrada, onde um terceiro homem, de rosto coberto, estava agora em pé, a arma fumegando na mão. Me deixem fora disso. Eu só vim buscar o que é meu. Ele estava confuso, desorientado, mas determinado. A cena se tornava cada vez mais caótica. E com a súbita combinação de revelações, Helena não sabia se deveria guardar Diego perto ou buscar saída. O ambiente estava decadente e cada segundo era uma nova pergunta. Quem realmente estava no controle? O que mais estava escondido por trás daquela cortina de segredos? E enquanto as sirenes se aproximavam, um grito ecoou na mente de Helena. E se tudo isso fosse uma grande armadilha? Ela olhou para Diego, seu coração disparando. O que mais estava por vir? As sirenes da polícia soavam ao longe, o som se aproximando rapidamente. Mas no restaurante, o tempo parecia ter parado. O corpo de Miguel estava caído no chão, e o assaltante,
agora em estado de choque. Olhava para os homens de preto com terror. A tensão era palpável. Helena! Diego! Maurício gritou, puxando-os para mais perto. Vamos sair daqui! Mas o casal estava paralisado, especialmente diante da revelação de Pedro. Eu sou seu irmão! A voz de Pedro ainda ecoava no ar, e a multidão ao redor parecia ter congelado, absorvendo a intensidade das palavras. O assaltante, olhos arregalados, mexeu-se nervosamente, tentando entender a magnitude do que acabara de ouvir. Você está mentindo, ele gritou, balançando a arma. Ninguém acredita em você! Mas a confusão se apoderou do ambiente. Alex, que ainda estava no chão, tentou se levantar, um olhar de determinação em seu rosto. Escutem! Isso não precisa acabar assim! Vamos nos unir! Ele se esforçou, tentando unir todas as partes, mas a situação não permitia mais tempo para razões. Então, em meio ao caos, as luzes do restaurante começaram a piscar novamente. E a urgência se transformou em desespero. A ambulância está chegando! Alguém gritou. E Helena viu o pânico se espalhar entre os clientes. O assaltante já não sabia mais o que fazer. Isto é tudo um pesadelo! Ele bradou, a voz querendo se quebrar em lágrimas. Pedro, com os olhos cheios de compreensão e dor, se aproximou lentamente. Ninguém aqui é seu inimigo. Você só precisa de ajuda. Assim como nós. As cabeças começaram a girar, uma confluência de emoções levando todos a um ponto de ruptura. Carlos, ainda no chão, olhava para a cena, a vida escapando dele, e um sentimento de impotência se espalhou por sua expressão. O que fizemos? Ele sussurrou, a fervura da dor aparecendo em seu olhar. Foi quando a porta se abriu novamente e Clara entrou com um semblante decidido. Ninguém aqui precisa morrer. Temos que parar essa loucura agora! A determinação dela trouxe um lampejo de esperança, como um raio de sol em meio à tempestade. A verdade é que todos nós estamos juntos nessa, de uma forma ou de outra. O assaltante hesitou, e por um momento a tensão na sala parecia se dissipar. Eu só queria o dinheiro. Nunca quis machucar ninguém, ele murmurou, e a humanidade em seu olhar começou a aflorar. Venha, dê a arma! Pedro estendeu a mão, pacificando a situação. E nesse instante, o inesperado aconteceu. O assaltante, tomado por um misto de vergonha e medo, baixou a arma. As vozes de apoio o cercaram. Isto não começou com você, Clara insistiu. Em um gesto corajoso, ela se aproximou. Estava tudo fora de controle, mas podemos acabar com isso juntos. E com a precisão de um toque, a tensão na sombra se dissolveu, a empatia se alastrando como um fogo brando. E à medida que os primeiros policiais chegaram, o caos começava a se aquietar. Helena olhou para Diego, que ainda permanecia confortável em seus braços. O pequeno era a luz na escuridão, um reflexo do amor que ela sempre quis dar. Fique firme, meu amor. Estamos seguros agora, ela sussurrou, sentindo a conexão mais forte do que nunca. A emoção era intensa e o coração dela pulsava de esperança. O assaltante, agora envolto pela segurança dos policiais, olhou para Pedro. Desculpa, não sabia o que estava fazendo. As palavras vinham com dor e Pedro assentiu, compreendendo na pele o que era desespero. Conforme tudo se acalmava, Helena sentiu a descompressão.
Estava pronta para deixar tudo isso para trás. Mas um pensamento persistia em sua mente. E o que virá a seguir? Os sonhos dela se interligavam com os de Pedro, Miguel, Carlos e até do assaltante. Entrelaçados por segredos, perdas e anseios. A vida não os deixaria apenas seguir em frente. Haverá mais revelações, pensou Helena enquanto olhava para Maurício. Isso foi apenas o começo. Se cada um deles pudesse se reconstruir, se o amor de Diego pudesse iluminar as sombras, talvez a vida pudesse, enfim, se reequilibrar. O futuro era incerto, mas a esperança começava a brotar. Agora, mais do que nunca, tudo estava prestes a mudar. Cada escolha, uma nova reviravolta, e cada passo, um novo desafio. Os ventos do destino sopram forte e a história deles estava apenas começando. Ei, antes de você ir, preciso que se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos nossa jornada juntos. Eu quero saber suas reações. Então inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisem conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem.